Ao falar com o ser misterioso, Jihan pergunta onde está. O ser se apresenta apenas como aquele que está acima de todos os outros, e alega que esse é um lugar que transcende a vida e a morte. Nisso, o protagonista entende que morreu, mas pergunta por que está ali e não em um paraíso ou inferno. Aquele que está acima de todos diz que tem observado o homem chamado Park Jihan desde seu nascimento, assim como fez com todas as pessoas. Mas diferente dos outros, as circunstâncias que ocasionaram na morte de Jihan foram um ponto além da curva, uma ruptura que não deveria ter acontecido. Seu papel agora é corrigir isso, por isso trouxe Jihan até esse lugar. Nisso, o protagonista pergunta se ele tem algo a ver com a epidemia que ocorreu há 10 anos atrás. O ser superior diz que a culpa disso é sua e não de Jihan, mas alega que o que aconteceu com o protagonista a partir disso foi um erro. Sem entender muito bem, Jihan pergunta o que acontecerá agora. Respondendo, o ser superior diz que irá dar uma nova chance para Jihan viver uma vida feliz e agradável, como retribuição pelo que ocorreu. Além disso, promete cumprir 3 desejos dele, contanto que sejam desejos que interfiram diretamente a Jihan e a mais ninguém. O protagonista imediatamente deseja que a imunidade dele à epidemia seja transmitida a todos os homens. No entanto, o ser superior diz que esse desejo foge das regras. Ele sabe que Jihan é bom de coração, mas pede para ele pensar um pouco mais em si mesmo a partir de agora, pois só assim conseguirá ter uma segunda chance mais agradável. Jihan acha que não é inteligente o suficiente por não saber o que desejar. Então quem sabe um pouco mais de sabedoria faça ele refletir melhor sobre seus desejos. O ser misterioso diz que esse é um ótimo desejo, então concederá sabedoria a Jihan, ele terá conhecimento além do comum e estará um passo à frente dos demais. Imediatamente o protagonista é abençoado com um profundo conhecimento sobre tudo, e sua mente expande de tal maneira, que ele começa a refletir melhor sobre as coisas. Em seguida, ele pensa que assim como os filósofos gregos, o cérebro não é o único a ser expandido, pois o físico também precisa ser levado em consideração. Então, em seu próximo desejo, ele pede para ter um corpo bonito e saudável, sendo atraente a todos, e imune a qualquer tipo de doença. Sem sentir qualquer tipo de dor, Jihan vê seu corpo mudar para melhor. Sua aparência exterior ficou melhor do que qualquer idol de seu país. Fora que ele se sente muito melhor por dentro também. Com 2 desejos realizados, o ser superior pergunta qual o último desejo do jovem. Jihan pensa bastante no que pedir. Ele não cogita pedir dinheiro ou nada supérfluo, pois com seu conhecimento e físico atual, ele pode ter essas coisas. Mas ele lembra que em sua vida, conheceu pessoas que tinham beleza, dinheiro e conhecimento, mas vos faltava uma coisa, humildade. Então, como seu último desejo, ele pede para que seja guiado por humildade, uma que nunca o leve para o mau caminho da vaidade. E que ele jamais se torne igual às pessoas que o traíram no passado. Aquele que está sob os outros diz que sempre gostou de Jihan pelo seu coração puro, e deseja que ele tenha uma ótima vida daqui para frente. Em um piscar de olhos, o protagonista acorda em sua cama. Ele está assustado, e se pergunta se tudo isso foi um sonho. O alarme de seu celular toca, e ele nota que acordou mais cedo do que o esperado. Porém, ao checar o aparelho, percebe que a data não coincide com o previsto, pois está marcando no calendário uma data de 10 anos atrás. Ele imagina que possa ser um defeito de seu celular, no entanto, lembra que esse aparelho também é o mesmo que ele tinha 10 anos atrás, e não o seu atual. Confuso, ele vai até o banheiro, pensando que ao tomar um banho, sua mente pensará melhor. Mas ao se olhar ao espelho ele leva um susto, pois sua aparência está igual ao que viu no sonho. Não só isso, mas ele acaba de perceber que não está mais no laboratório e sim na casa que morava enquanto estava na faculdade. As peças começam a se encaixar, até que Jihan finalmente assimila que voltou no tempo. Não só isso, mas toda a conversa com aquele ser misterioso foi real. Sendo assim, os 3 desejos que ele fez se concretizaram e ele de fato ganhou uma nova vida ao regressar a 10 anos atrás. Jihan toma o seu banho e tenta pensar no que irá fazer de agora em diante. Ao sair do chuveiro, ele ouve alguém bater em sua porta. A pessoa do outro lado pergunta se Jihan dormiu demais. O protagonista atende a porta e dá de cara com Min-jin. Ele lembra que nesse tempo, eles eram simples colegas de faculdade. A garota vê que Jihan não está pronto ainda e diz que ele vai se atrasar. No entanto, o protagonista se pergunta como ela não estranhou sua mudança de aparência. Ele pensa que isso talvez seja efeito dos poderes daquele que está acima dos demais, e nessa vida ele sempre teve uma aparência como essa. De qualquer forma, ele diz que está se aprontando e não irá demorar muito para sair. Min-jin diz que nesse caso vai esperar Jihan se aprontar para eles irem juntos para a faculdade. Um tempo depois, os 2 caminham para a universidade. Para Min-jin, esse é apenas mais um dia comum. Porém para Jihan, esse é um dia bem diferente. Mas ele não pode sair por aí falando que sabe, então acha melhor agir naturalmente durante o dia,
para quando voltar para casa, pensar melhor em seu destino. Ao entrar pelo portão da universidade, Ji-han nota algo estranho. Todas as garotas não tiram os olhos dele, algo que ele não está acostumado. Min-jin comenta que ele está ficando cada vez mais popular, porém diz que não deixará nenhuma garota tirar Ji-han dela. O protagonista fica meio sem graça, mas acha melhor ficar quieto por enquanto. Ele tem um dia normal em sua faculdade e pensa o quão louco está sendo essa experiência de regressão. Pois ele está vivendo os mesmos momentos de antes, mas dessa vez, sabendo o que irá acontecer. Depois da aula, o protagonista caminha pelos corredores da universidade. Até que algumas garotas se aproximam dele e o cercam. Elas querem dar seus números de telefone e mais alguns presentes, na tentativa de conseguir algo com ele. Porém Min-jin, enciumada, pega o protagonista pelo braço e os afasta das outras garotas. Ela diz que Ji-han é somente dela e de mais ninguém, e o leva até a saída. O protagonista agradece por ela ter o tirado daquela situação, mas diz para ela não exagerar, afinal eles são apenas amigos. Min-jin diz que por ela, ambos seriam muito mais que amigos, e é só questão de tempo até Ji-han achar o mesmo. Ele fica meio sem graça de discordar, e acha melhor apenas irem para casa. Um tempo depois, o protagonista chega em seu lar. Depois de um dia de reflexão, ele pensa que não falta muito até todo o caos acontecer, e precisa se preparar o quanto antes. Ele fica na dúvida de como irá fazer isso, e passa a noite em claro planejando sua vida daqui para frente. No dia seguinte, Min-jin bate na porta do protagonista novamente. Mas dessa vez, ela não o encontra em casa, e acha que seu amigo foi para a faculdade sem ela, e fica furiosa. Ela diz que quando o encontrar, vai brigar com ele por não ter acompanhado como fazem todos os dias. Chegando na faculdade, Min-jin encontra o protagonista saindo do local. Furiosa, ela pergunta o que ele estava pensando quando saiu de casa sem sua companhia. Ji-han pede desculpas por isso, mas diz que ela terá de se acostumar a ir para a faculdade sem ele. Confusa, Min-jin pergunta do que ele está falando. O protagonista entrega um documento para ela. Ao ler o conteúdo, a garota fica chocada, pois percebe que isso se trata de um pedido de reclusão, e pergunta por que ele está desistindo da faculdade tão perto de se formar. Ji-han alega que pensou bastante sobre isso e sua vida funcionará melhor com essa decisão. Min-jin não compreende como a vida dele pode melhorar sem se formar, afinal Ji-han que conhece é um aluno exemplar, e ela sempre achou que ele seria bem-sucedido na vida. Fora que seus planos consistiam em namorar e casar com ele, acreditando que Ji-han proporcionaria a ela uma vida tranquila e estável financeiramente. Ela tenta convencê-lo a não fazer isso. Porém o protagonista afirma ter decidido não voltar atrás. Além disso, ele diz que isso é um adeus, pois além da faculdade, também acha melhor não manter sua amizade com Min-jin. A garota fica chocada com essa mudança abrupta de comportamento, pois em primeiro lugar, foi Ji-han que implorou para ser seu amigo, e ela aceitou pois acreditava que teria benefícios com essa amizade. Mas agora o mesmo está abrindo mão dela do nada. Nisso, Min-jin pergunta se Ji-han conheceu uma mulher mais bonita que ela, e diz que não importa o quão bela essa mulher seja, pois não vale a pena largar a faculdade por pura vaidade. Ji-han afirma saber disso mais do que ninguém, e diz que não está tomando sua decisão por causa de mulher alguma. Com toda a educação, ele diz que de agora em diante, Min-jin não precisa mais saber dos detalhes de sua vida e também não quer que a garota se preocupe com ele. Muito menos que ela vá em sua casa, e deseja que ela viva uma vida boa a partir de agora, sem ele por perto. Depois de dizer isso, o protagonista dá as costas para Min-jin, e segue em frente. Afinal, ele tem grandes planos para seu futuro, e para isso, precisa eliminar os problemas do passado.